falávamos, hoje houve uma confirmação pela Anvisa da morte de um brasileiro que participava dos testes que são desenvolvidos pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Pouco se sabe ainda sobre o caso, né, Elana? Sim, Cris, vamos entrar nesse assunto. Eu só queria, para que as pessoas não ficassem com baixa esperança nesse momento de dificuldade, não, claro. Dizer que muitas vacinas estão em teste no mundo, tá? Eu fiz referência aos testes aqui no Brasil. Vamos entrar nesse assunto já, Cris. Eu só acho que é importante citar que são 10 vacinas, 179 pesquisas em desenvolvimento, 44 delas sendo testadas em humanos, 10 na terceira e última fase. Então a gente não tem só uma chance, duas chances, não é só a Coronavac, não é só a vacina de Oxford, a gente tem 10 boas chances no mundo nesse momento. E aí, como o Brasil faz parte daquele consórcio que comprou 40 milhões de doses, o que acontece? São vários países nesse consórcio. A primeira vacina que aparecer tem uma força, uma aliança para financiar a fabricação desse primeiro lote dessa vacina que vencer, das 10 que estão ali na fase final, e a distribuição, um pedacinho desse lote para cada país. E o Brasil está nessa. Então, é legal. 40 milhões de doses inicialmente garantidas em um grupo de 10 que estão na fase 3 de testes. Só quis dar essa informação para as pessoas. Às vezes a gente fica tão... com os olhos dentro do nosso país, da discussão que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil é importante para os testes mundiais, porque a gente ainda tem uma média muito alta de mortes por dia, de casos por dia, está diminuindo a cada semana, ainda bem. Todo mundo seguindo aí nesses cuidados, a gente continua na curva em queda, mas a gente tem uma média de mais de 600 mortes ainda por dia, muita coisa. Então, o Brasil é, para esses países que estão testando vacina, um cenário importante de ser observado. Então, essas que estão em fase final de teste aqui no país merecem atenção, mas tem ali 10 no mundo que podem chegar, inclusive, antes dessas que estão sendo testadas aqui, né? Sem dúvida. E os trabalhos não param, né? Então é importante falar sobre isso e também vamos discutir. A Mayra está chegando agora para contar para a gente o que aconteceu, o que pode ter acontecido, já que esse registro de morte de um brasileiro que estava participando, do teste da vacina de Oxford, o caso segue em sigilo, né? Para garantir a segurança de uma pesquisa grande como essa, né? É que os casos seguem em sigilo. Então, a Mayra tem as informações sobre esse assunto para contar aqui para a gente. Mayra de Jaime, boa tarde. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, então, os estudos... Opa, eu peguei o texto errado, gente, só um minutinho. Isso acontece. Rádio ao vivo, Mayra. É que hoje é muita vacina aqui. Não, é muito assunto, é muita vacina e muito assunto envolvendo muitas possibilidades de vacina. Exato. Muitas possibilidades de assunto. Me fez lembrar, a minha primeira entrada ao vivo no rádio, eu estava no meio de um protesto com um pedaço de papel na mão e voou o papel. Na minha primeira entrada ao vivo, uma pessoa trompou em mim e eu perdi o papel. E ali foi o maior teste de toda a vida. Deu certo. Se virar, né? Acontece. Bom, então, gente, é o seguinte. Apesar da morte desse voluntário, os estudos clínicos dessa vacina, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, vão continuar. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária soltou uma nota que diz que ela foi formalmente informada dessa morte na última segunda-feira. De acordo com a Anvisa, os desenvolvedores da vacina já compartilharam os dados de investigação que é realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança. Só que esses dados são sigilosos, como ressalta o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Está prevista uma confidencialidade ética em relação a tudo que envolve os voluntários participantes de teste. Daí a escassez, pelo menos neste momento, de maiores detalhes. Por parte do Comitê Internacional Independente, relatando o ocorrido e, ao mesmo tempo, relatando pelo Comitê a possibilidade de prosseguimento dos estudos. Aí, então, apesar disso, os estudos vão prosseguir e agora a gente não sabe nem quem é esse voluntário, qual idade, a gente não tem esses detalhes e nem se ele estava parte ali do grupo de controle que toma o placebo ou se ele era parte do grupo que de fato recebeu o imunizante. Então a gente não tem essa informação.
Mas, de qualquer maneira, diferente daquela outra vez em que os estudos dessa vacina foram interrompidos porque uma voluntária lá do Reino Unido teve alguns efeitos colaterais, então dessa vez, mesmo com a morte de um voluntário, eles não vão ser interrompidos por enquanto. Que é um indicativo. A informação de que essa pessoa... o que temos sobre essa pessoa é que é do Rio de Janeiro, é um médico, e que, de fato, ele tinha tomado placebo e não a vacina. Essa é a informação que nós já temos. Nisso tudo, eu acho que é preciso destacar a transparência dos organizadores dessa vacina, né, enfim, da equipe técnica, médico-científica que está aplicando esses testes e está monitorando. Eu tenho fontes, inclusive, que estão entre esses voluntários no Brasil. E é impressionante. Todos eles elogiam muito o profissionalismo desse pessoal, da vacina de Oxford. Eles são monitorados ali no dia a dia. Impressionante. Eles ficam ali todos muito atentos. Qualquer coisa, qualquer notícia que possa provocar alguma instabilidade, eles já telefonam, já esclarecem antes para deixar a pessoa, como foi nesse caso também, para deixar o voluntário absolutamente seguro de que está tudo em ordem, né? Esse médico, pela sua própria profissão, certamente era alguém exposto à doença, à contaminação, e acabou falecendo, né? Uma pena, uma lástima, mais uma morte a ser lamentada, e ainda mais causando uma certa inquietação, porque estava entre os voluntários dessa vacina de Oxford. É preciso lembrar que essa parceria do governo brasileiro com os pesquisadores de Oxford envolve a pesquisa e o desenvolvimento da vacina, né, como garantia de receber as doses. É uma garantia estabelecida em contrato, no acordo entre o governo brasileiro e a Universidade de Oxford. O Brasil, inclusive, fez um aporte importante de recursos nessa pesquisa, e há a garantia contratual no Brasil são 10 mil voluntários, né? A garantia de receber as doses, e também aberta a possibilidade de a vacina, a certeza, né? De a vacina vir a ser produzida, fabricada aqui pela Fiocruz. Importante também destacar que, apesar do sigilo, como um caso suspeito paralisou a pesquisa num momento anterior aqui no Brasil, e nesse caso, de imediato, a resposta é que a pesquisa não vai ser paralisada, a possibilidade de ser uma pessoa que tomou placebo é muito grande, né? Então, assim, ainda bem que a pesquisa vai continuar e que os outros 10 mil, 9 mil e tantos voluntários vão continuar participando sem nenhum risco. Eles ainda vão investigar, provavelmente devem trazer novas informações sobre esse caso, pelo menos para garantir que a morte não tenha relação direta com o teste, né? Então, se for placebo mesmo, não tem a morte que infelizmente aconteceu, um médico jovem, né, não tinha nem 30 anos, que a morte não tem a relação direta com o teste, não oferece risco, portanto, para os outros 9 mil e tantos voluntários, e o teste continua, né? Eu inclusive pedi uma nota para a AstraZeneca, né, que respondeu dizendo que essa questão do sigilo também não pode divulgar os dados, e disse que fez as avaliações e essas avaliações não levaram a quaisquer preocupações sobre a continuidade do estudo em andamento. Então, realmente, parece bem isso que você disse, Lana, que, né, não teve uma preocupação, possivelmente é do grupo que tomou o placebo, né? E reforçando para encerrar, hoje, no dia de hoje, exatamente hoje, essa é a principal aposta em aporte do Brasil, né? O Brasil gastou mais de 2 bilhões de reais para garantir essas 100 milhões de doses a que o Cláudio Beto fez referência. Então, a nossa maior aposta hoje, considerando a briga política de fora ali, é a vacina de Oxford. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. É isso. Obrigado, Mayra. Valeu, gente.